Seja bem-vindo ao 14º episódio do seu podcast Roda dos Negócios, uma parceria da página Brasileiros em Braga com o Grupo Liberdade. Humberto, hoje nós vamos falar de uma coisa que é sumariamente importante, que é os seguros. Humberto, qual é a importância dos seguros hoje dentro do Grupo Liberdade na sua capacitação de negócios? Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Roda de Negócios. Obrigado pelas sugestões de temas. Sem isso a gente não estava aqui. Estamos aqui hoje com a Amanda Oliveira, nossa diretora de seguros, e vamos falar da importância e um pouco mais de seguros. Seguros, João, eu acho que entra com uma importância dentro do Grupo Liberdade pela perspectiva de proteção, né, de ajudar os clientes a proteger ou patrimônio ou vida. Foi um ramo que a gente veio desenvolvendo e no ano 2025 nós crescemos muito nessa área pelo jeito que a gente trabalha os seguros. Hoje já temos uma equipe de 7 pessoas trabalhando seguros e estamos aqui para esclarecer as dúvidas. Sim. Amanda, o povo quer te conhecer, se apresente ao nosso público, por favor. Olá, meu nome é Amanda Oliveira. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto tão importante, né? Que é garantir aí a segurança dos nossos clientes, segurança financeira, patrimonial. E o seguro nunca morre de velho, né, Humberto? Nunca, nunca, nunca. Seguros é assim, a gente tem que pensar que os seguros é uma ferramenta de proteção, né, João? As pessoas entendem muitas vezes como um custo e quem ama protege. Sim. Então a gente tem um bom seguro de saúde, um bom seguro de vida plena, um bom seguro para o seu automóvel, é cuidar das pessoas que você ama. Então as pessoas precisam olhar para os seguros como uma ferramenta de proteção e não como um custo anual. Já por curiosidade, Humberto, o seguro de vida plena, o que seria especificamente essa área do seguro? João, a gente tem uma questão aqui em Portugal, hã, 90% das pessoas que vão comprar um imóvel vão recorrer à crédito habitação. Para o crédito habitação é obrigatório o seguro de vida para proteger esse crédito, né. Então as pessoas fazem o seguro de vida pensando no patrimônio, mas esquecem de fazer um seguro pensando numa solução mais confortável caso aconteça. O seguro que é feito no crédito habitação paga apenas o imóvel, mais nada. Então, o vida Né? plena, o banco, ele vai pagar o banco. O vida plena, ele protege a pessoa. Então, vamos usar um exemplo claro para os nossos amigos e espectadores perceberem. Se eu tenho um crédito habitação no meu imóvel, eu tenho que fazer o seguro de vida habitação. Então, se me acontece alguma coisa, o seguro esse seguro paga o patrimônio que eu financiei, mais nada. O vida plena, se eu fizer paralelo a esse crédito, que às vezes é um valor de 15 euros, 14 euros, 12 euros, ele põe é um complemento, ele põe um dinheiro na minha conta. Então, por exemplo, fizemos ontem um seguro, eu e a Amanda tivemos aqui com o cliente, fez um seguro de 11 euros por mês, que ele põe 35.000 euros na conta se acontecer alguma coisa com ele. Quer dizer, ele fez o de habitação e fez mais 11 euros, fez esse vida plena. Portanto, se acontece uma fatalidade ou habitação paga o patrimônio, e esse vida plena põe 35.000 euros na conta da família enquanto se recupera da tragédia, de tudo isso. Ou, o que a gente fala mais importante aí, os seguros não são só de morte, são de vida. Ou se ele tem uma doença grave e não pode mais trabalhar, esse seguro protege. Então entra lá 35.000 euros na conta dele, que ele pode cuidar da saúde durante esse período dessa doença grave. Também é uma das situações que é muito usado esse vida plena. E o que é interessante, Humberto, ele pode cuidar da saúde por opção, tá? Porque esse valor que ele recebe, se ele também quiser comprar um carro, você sabia que ele pode Ele adquirir? pode usar, ele Pode comprar um veículo, ele pode pode fazer uma reforma na casa dele, pode fazer o que ele quiser com o dinheiro, porque às vezes ele não quer usar num tratamento médico, não quer. O livro Ele- tem essa a pessoa, por exemplo, alguém que tenha renda passiva,
que nós falamos no último episódio, alguém que tenha 2 imóveis arrendados, às vezes não precisa desse dinheiro para o seu dia a dia. Ele pode usar da maneira que bem entender. É um dinheiro que foi projetado para essa situação, mas se ele tiver recursos que não precisa mexer nele, ele pode usar para qualquer outra coisa, até para o investimento. Sim. Sim. E uma das particularidades aqui de Portugal, e eu vou passar essa pergunta para Amanda, que são os seguros obrigatórios que nós temos aqui em Portugal. O que você poderia dizer desses seguros que são fundamentais e obrigatórios aqui para Portugal? Bom, um deles é o crédito à habitação, né, se a pessoa faz um financiamento, ela precisa, fazer um seguro crédito à habitação, é um seguro que é obrigatório, né, pelo banco. O outro é o seguro obrigatório para carro. O outro é o seguro, por exemplo, quem mora num condomínio de prédios tem que ter um seguro multirrisco habitação lá para contra incêndio, essas questões, né, esses são alguns dos seguros obrigatórios. Lembra mais de algum, velho? Tem o profissional liberal, por exemplo, Sim. um profissional independente, autônomo, ele tem que ter um seguro de acidente de trabalho. Então, ou quem tem uma empresa tem que ter um de responsabilidade civil. Então, nem todos os seguros são obrigatórios, mas para algumas coisas passam a ser. Então, quem não tem empresa não precisa de responsabilidade civil, mas se quiser ter uma empresa, já é obrigatório. Ninguém precisa ser profissional autônomo, mas se for, tem que ter um seguro de acidente de trabalho. Ninguém precisa ter carro, mas se tiver, tem que ter o seguro obrigatório. Então, vamos ter situações que são obrigatórias. Sim. E tem algum tipo de seguro que a gente também não citou? Nós Essas temos modalidades? nós temos São dezenas, nós né? temos muita variedade de seguros, nós temos, trabalhamos com todos aqui. Mas, por exemplo, um exemplo para muitos brasileiros que nos assistem, existe sempre uma linha tênue de proprietário e inquilino, né. O proprietário faz o seguro de multirrisco. E o recheio da casa? Os móveis, de repente você arrenda um apartamento de alguém e você compra os móveis do seu bolso. Você pode fazer um seguro de recheio e proteger esse patrimônio. Se tiver um incêndio no prédio, se você não tiver seguro, o incêndio no prédio vai pagar o proprietário sobre o que ele tinha lá e você fica a ver navios. Então, tem o seguro de recheio, que é muito importante. Temos aí a novidade, os trotinetes agora é obrigatório, tem que ter o seguro. Tem uma gama Temos. muito diferenciada. Temos de proteção de crédito. Alguém faz um seguro habitação, aquilo é para caso de morte. E uma pessoa que fique desempregada, existe proteção de crédito também. Existe proteção de cargas, alguém que faz distribuição. Então, existe uma infinidade de seguros e é interessante, todas as pessoas que têm dúvidas, hã, seja marcar uma reunião e muitas vezes é fazer um check-up da sua carteira de seguros. Nós podemos perceber que 2 ou 3 seguros que a pessoa tem não tem necessidade, e às vezes eles podem ter necessidade de seguros até muito mais importantes dos que têm. Sim. E às vezes com um preço tão parecido quanto tem hoje. E Nós com temos isso hoje seguro até para pet. Até para pet. sim. Aliás, quem faz um seguro de saúde para sua família, tem que fazer para o seu pet também, ele faz parte do cotidiano, né. Quem tem pet é porque ama o seu bichinho, Sim. então também é importante sim. E não falamos em questão de obrigatoriedade, mas o seguro-saúde hoje é um seguro que talvez seja o mais procurado de todos, né? A questão do atendimento médico, o pronto atendimento. João, nós tínhamos até algum tempo atrás na nossa esfera de trabalho em seguros, uma procura de 90% de brasileiros pelo seguro-saúde, porque o brasileiro sai do Brasil já está acostumado com o convênio lá, segura Plano de saúde, né? a Amanda até pode falar de algumas diferenças, aqui é muita o seguro-saúde é coparticipado, não é integral, que nem no Brasil que a gente tem um pack completo. Mas nós tínhamos uma procura de 90% para brasileiros. E os últimos 18 meses, com também esse volume maior de pessoas em Portugal, a resposta da saúde tem sido mais lenta, e a gente percebe que já muitos portugueses já estão começando a se habituar com a cultura do seguro-saúde. E hoje já tem aí um mercado de quase 50% brasileiro e 50% português, que nós não esperávamos essa mudança tão rápida no mercado, né. Sim. É porque hoje existe também um incentivo do governo,
né, para o seguro-saúde. Existe uma parceria, né. Então, por exemplo, é tudo coparticipado, mas você passa hoje no seu médico de família e você pode realizar todos os exames, fazer um check-up dentro de um hospital privado e a coparticipação, né, do governo e e e, por exemplo, o SNS hoje ele está mais preocupado em fazer um atendimento das pessoas mais velhas, de casos mais, Urgente. importantes, nem não chama tão urgente, mas assim, de casos que sejam me fugiu a palavra agora, Vamos dizer, de vida ou morte ali, vamos dizer. de vida ou morte, uma coisa mais urgente. Emergência, né? Emergência e, por exemplo, de doenças graves, entendeu? Nesse sentido. Então essas consultas do dia a dia, tal, existe uma Então, um incentivo aí. o governo, então, utilizou para conseguir crescer a rede de atendimento. Sim, inclusive, João, para quem tem empresa, existem benefícios fiscais para empresas que também contratem o seguro de saúde. Então, também é importante quem tem uma empresa olhar com bons olhos para essa questão, pode ser bem interessante num ajuste tributário aí. Sim. E desde já, eu já vou me comprometer aqui com a Amanda e com o Humberto, de preparar um material especial de postagem para vocês, toda semana falando sobre o seguro diferente, Exato. para você ficar ciente, porque eu sei que é muito assunto de uma vez só, e É uma injeção de informação, né? pois, e eu sei que muitos estão nos assistindo precisam, né, e quanto mais a gente deixar explicado, mais Muita gente não prático. tem noção que às vezes, você que começa pequeno e monta uma empresa, existe o responsabilidade civil. E quem não monta uma empresa, que vai fazer um trabalho ali, faz uma empresa própria, né, precisa do acidente de trabalho. Então, essas coisinhas são interessantes as pessoas, procurarem informação. E quem não tiver muito acesso à informação, preferir conversar, a Amanda está sempre à disposição para reunir, fazer aqui via Zoom, via presencial, para tentar sanar todas as dúvidas nesse sentido, porque os seguros são uma situação de muita responsabilidade. Então é importante falar com alguém que tenha know-how do trabalho, né, Sim. dentro dos seguros. E nesse assunto você tem 2 faces, né. O seguro é feito para não ser usado. Você não quer que aconteça um sinistro, que aconteça uma eventualidade na sua vida. Porém, cara Amanda e Humberto, na sua experiência de trabalho profissional, quando vocês viram os seguros de vida ou patrimonial salvarem tudo? Quando que vocês se depararam com essa situação? É, quando tem o sinistro, né, João, todo mundo contrata o seguro para não usar. Isso é praxe, inclusive nós todos, né. Eu tenho seguro de saúde, ótimo, não é para eu ir para o hospital toda semana lá me divertir, né. Eu espero usar o menos possível. Então a gente o trabalho fica importante quando tem um problema. E quando tem um problema, é a hora que entra a expertise, né. Nós temos um trabalho que tem crescido muito, João, porque a gente não foca em preço, nós focamos em uma assessoria mais completa para a pessoa. Se o agregado fala para mim que eles têm um seguro saúde que pagam 50 € por mês, nós vamos tentar achar não vamos tentar achar um de 45, nós vamos tentar achar pelos mesmos 50, algum seguro que seja mais completo do que eles têm hoje. Então a gente tenta suprir aqui que eles fiquem mais protegidos. E a gente sempre torce para nunca acontecer nada, porque a ideia dos seguros é não serem usados, né. Agora, a diferença está isso, quando precisa ter resposta. Sim. Amanda, tem algum exemplo prático que você se lembra de alguma situação que salvou a jornada lá? Ah, sim, são vários. Infelizmente, quando os sinistros acontecem, né, até no caso de doença, sai um caso de um seguro-saúde ou um seguro de carro, a gente sempre tem. Isso é o dia a dia do mediador de seguros, são sinistros, isso é um volume muito grande, acaba sendo até difícil usar o exemplo. Agora, além disso, tem a questão, né, quando você trabalha com um mediador de seguros, ainda tem aquelas eventualidades do esqueci de pagar a fatura dos seguros, que
Nós damos todo esse suporte também na parte administrativa, quando falha alguma coisinha, também estamos aqui, né. Sim. E agora uma dica brasileiros em Braga para você: não contrate seguro com o gerente do seu banco. Vou fazer a pergunta agora para o Humberto para fazer o corte melhor. Humberto, meu gerente quer me vender um seguro saúde, de tudo quanto é jeito. Por que eu não devo fazer? João, eu não vou ser injusto falando que o banco tem o seguro mais caro do que conosco. Normalmente tem, mas tem por quê? Porque o banco tem um parceiro, né, então ele trabalha com aquele parceiro, se calhar até pode ser que para um tipo de seguro ele seja melhor que o nosso, não vou dizer que não. Mas nós trabalhamos com quase todas as companhias de seguro que existem em Portugal. O fato de trabalhar com várias, eu sei que o multirrisco é melhor nesta e nesta, eu sei que o alto é melhor nessa e nessa, às vezes o alto na terceira aqui nem é o melhor, mas é a que responde quando dá o problema, o PET se calhar em outra. Então a gente tem aqui uma oportunidade diferente do que ir direto se você vai num balcão que trabalha só com uma companhia, você é refém dos preços daquela companhia. Nós trabalhamos com todas. Então nós normalmente vamos conseguir equacionar um pool de de seguros com preços melhores, porque a gente vai buscar o multirrisco aqui, o alto é ali, o saúde aqui, vida é nesse, a gente vai distribuir conforme o perfil da pessoa. Sim. E talvez seja uma das grandes diferenças da atuação da consultoria de seguros aqui em relação ao Brasil, que no Brasil parece que já entrega um trabalho mais pronto, né, Humberto? O segurador, ele passa para o cliente já uma consultoria já um pouco diferente do que aqui em Portugal aborda um pouco o cliente, né? Eu acho que no Brasil você tem um trabalho muito mais sistematizado. Aqui em Portugal, o papel do mediador é muito mais importante, porque ele tem que trabalhar muito mais. Os seguros aqui têm um volume diferente do Brasil, são mais usados. Então, o papel do mediador tem que ser muito mais aconselhador do que no Brasil, né? Tem nuances diferentes. Por exemplo, um seguro multirrisco no Brasil, um seguro de recheio, você faz, tem aquele valor, está resolvido. Aqui não, se você fizer um seguro multirrisco de um valor inferior do que vale esse interior do imóvel, o cliente paga menos, só que chega na hora de um sinistro, a seguradora perceber que ele fez um seguro que só é coberto 50% do valor que tem ali dentro do imóvel, ele também só vai pagar 50% do valor que for uma correção. Um exemplo, fiz um seguro de recheio de uma moradia com 20.000 euros de valor e teve um sinistro. Chegaram lá, perceberam que dentro daquela moradia tem um recheio de 40.000 euros, se tiver que trocar um armário da cozinha, alguma coisa, e eles fizerem uma peritagem e o valor for de 7.000 euros, o seguro só tem que pagar 50%, porque a pessoa só fez 50% do valor real. No Brasil isso já está automatizado, aqui em Portugal não. Entra o papel do profissional da área de seguros aconselhar e falar: "Olha, De explicar. explica, porque aqui é assim que funciona, tal, tal. Nós trabalhamos para o cliente ter sucesso quando tem o problema e não insucesso", Sim. né. Então, tem uma responsabilidade maior do que eu acho que o mediador tem um papel muito mais, participativo no seguro do que é no Brasil. Sim. Eu já tinha feito o seguro do meu segundo carro. E atenção, você que está me seguindo aqui, assistindo esse episódio é muito importante. Olhe no seu seguro. A maioria dos seguros de automóvel em Portugal não cobrem furto de viatura. Eu fui descobrir isso quando eu fui segurar o meu terceiro carro. Eu não sabia, porque para mim era lógico. Nós viemos lá do Brasil, A maioria Rio de Janeiro, você só faz o seguro por Você não ou fez com a gente esse seguro, né? Por isso que você não descobriu, e a assim, maioria, isso tem que ser explicado. infelizmente, o papel do mediador é entender o cliente e não apresentar um produto ao olho. Muitas vezes o mediador vê um seguro 300 euros, outro 420, e fala: "Não, vou te mostrar o 300 euros para ele fechar". sim. Só que ele não vê que o 420 é muito mais completo. Então, tá muito nisso. E infelizmente, João, mas, o João não fez conosco, mas nós vamos ajudar ele a Até o resolver. final do episódio vamos ter surpresas. Amanda, tem algum checklist que você faz para
reunir os melhores aspectos para assinar um seguro, em relação ao seu cliente? Tem alguma das áreas que você prioriza quando você vai analisar esse cliente? Sim, nós priorizamos sempre o cliente, né, a consultoria para o cliente, a gente tenta entender qual a necessidade dele para estar indicando o melhor produto, né, a melhor seguradora. Nós como temos uma cultura, eu falo que não é um slogan, é uma cultura que é projetamos vidas felizes, a gente sempre dá prioridade nos nossos clientes nos seguros pessoais, a vida, a saúde da pessoa, só depois que a gente vai para a área patrimonial, porque é em casa e no nosso dia a dia com as nossas pessoas que é o mais importante. Então a gente primeiro vê essa parte, depois vai para a área mais patrimonial, mais de trabalho, tudo isso. Então é entender primeiro a dinâmica familiar, a cultura familiar, a condição familiar também, não vamos dar um seguro-saúde a alguém que não consegue pagá-lo, né, temos que também nos preocupar com isso. O seguro é para ser feito e para ser cumprido, Sim. né. Então aqui dentro do Grupo Liberdade, pessoas são mais importantes do que coisas. Sim, Sempre, sempre. né. Humberto, eu vi algumas frases que eu acho que são os mitos dos seguros, que eu acho importante também a gente dizer sobre elas, né. A primeira frase diz o seguinte: "Seguro é tudo igual". Não. Por quê? Porque alguns têm coberturas melhores, alguns, entregam resultado no caso de sinistro, outros você espera muito, então nem sempre são iguais não. Tem muitas nuances que podem alterar. A gente consegue fazer seguro para 2 irmãos gêmeos e os seguros terem coberturas diferentes. A banda quiser complementar, pode ficar à Sim, vontade. então a gente consegue fazer, vários tipos de simulações, né, para mesmo cliente, e cada seguro tem a sua cobertura específica, os seus benefícios, né, cada empresa também atende de forma diferente. Sim. Então, Humberto, agora que eu sei que seguro não é tudo igual, quanto mais barato é melhor? Nunca, Também não. nunca. Não que não tenham seguros mais baratos que outros que possam ser melhores, mas o mais barato geral a gente tem que pensar, eu tenho um pensamento muito simples. Nunca você vai ter tanta qualidade pagando tão pouco. Tem um motivo para aquele seguro ser um pouco mais alto, seja na cobertura, seja na entrega, seja na resolução rápida, às vezes um pouquinho mais para quando acontece um problema ser resolvido imediato, vale a pena. Então, nem sempre. Mas é tudo, Humberto, vai de acordo e de encontro com a necessidade do cliente. Exato. Eu posso ter um Né, seguro a que gente custa não quer comprar, €70 e um fazer custa 35, mas aquele cliente, o ideal para ele é o de 35. Agora, vamos falar, pode não ser o melhor seguro que existe, mas provavelmente ele pode ser o melhor para aquele cliente. vou te dar E tá tudo bem. um exemplo muito interessante de um seguro que ele tem uma cobertura, ele é um seguro barato e tem uma cobertura específica de atendimento de médico online. Para uma pessoa que precisa, por exemplo, de receitas médicas periodicamente, isso é maravilhoso, porque ela não precisa se deslocar. Ou até alguém que viaje muito. Ou uma pessoa que viaje muito, né, ela não precisa se deslocar, deixa eu fazer ontem região. A área de psicologia, psiquiatria também evoluiu muito. Sim, Tem atendimento online. Isso é super às interessante, vezes e podemos com um até ter um custo muito seguro menor. que é mais baixo e tem dental, o outro tem menos coberturas e não tem. Vai muito de seguro. Então, agora que eu sei que seguro não é tudo igual, mais barato talvez não é melhor, eu posso contratar meu seguro-saúde que ele vai cobrir tudo. Não, Não. não. Mas aí agora você me deixa em dúvida. O seguro-saúde, ele é coparticipado. Então você vai pagar um valor mensal e depois vai ter uma cota de valor para hospitalização, um valor muito menor para uma consulta, um valor médio, mas menor numa urgência, mas ele sempre vai ter uma coparticipação. O público aqui também não é gratuito 100%, você tem que pagar lá uma taxa moderadora, então é na mesma linha de raciocínio. Sim. Amanda, deseja comentar É alguma coisa? isso. E
eu acho que o mais importante dessa questão de seguros é enfatizar para todos que estamos assistindo e têm a oportunidade de participar conosco no podcast, que o seguro não é gasto, o seguro é uma proteção para quem você ama. Sempre, sempre. Seja no patrimônio, seja no familiar, seja no pessoal, seja no seu negócio. Eu digo que é proteção, sempre, sempre. As pessoas precisam olhar com seguros com melhores olhos. Não Entender é o como seguro, uma né. despesa, né? Não é só uma despesa. E nosso papel aqui é isso, ajudar a pessoa a entender a melhor forma. A gente pega empresas, às vezes, que fazem uma reunião conosco para ter um check-up da sua carteira de seguros, e muitas vezes a gente consegue diminuir alguns, mas às vezes aumentamos em outros. Porque nosso papel não é reduzir contas, é melhorar a qualidade da carteira de seguros do agregado familiar. E muitas vezes a gente consegue alguma redução e algumas vezes a gente consegue melhorar muito o serviço que pode ter dentro dessa carteira. Sim. E uma última pergunta para Amanda, antes da pergunta secreta que eu Sei, venho né. pensando aqui. Amanda, por que eu deveria procurar o Grupo Liberdade e você para aderir a um novo seguro? Ah, isso é muito fácil. Bom, aqui nós temos consultoria especializada, nós nos preocupamos, como a gente já falou, primeiro com os nossos clientes, em conhecer cada um deles, entender as suas necessidades, para aí sim estar indicando os melhores seguros, as melhores oportunidades, né? Prestando também atenção sempre na questão do custo-benefício. É isso. É um atendimento personalizado. Então tá fechado, porque eu não tenho seguro-saúde, eu vou sair daqui agora Já vai e ser já vou começar a fazer meu seguro, eu não fico doente, mas eu vou fazer o seguro. E até para quem já tem, tá, João? Se quiser, entre em contato conosco, nós avaliamos a carteira de seguro, tá, de forma também individual, sem compromisso, e verificamos as melhores oportunidades. Muitas vezes, nós conseguimos poupanças significativas para esses clientes. Muitas vezes E também o cliente nos outras, procura que ele tem um valor limite para fazer esses seguros. E dentro disso também a gente monta uma operação que caiba o leque de seguros que ele precisa dentro daquele valor. A gente também tem que trabalhar com a realidade das pessoas. sim. sim. Então, E a pergunta secreta é uma questão técnica, eu acredito que ela vai responder, mas nós temos que pegar leve com nossos convidados, que eles senão não volta, né, João? voltam, a gente Senão não volta. tá tendo até com dificuldade de trazer novos entrevistados por causa dessa pergunta. Amanda, é seguro não ter seguro? Ser seguro É seguro não ter seguros? Não, nem um pouco. Tem que ter seguros. E vários. Pessoal, muito obrigado, foi, um prazer imenso. Fazendo um parênteses aqui, eu queria agradecer mais uma vez o Humberto, das coisas que eu consegui fazer aqui em Portugal, que eu nunca havia feito na minha vida. O podcast é uma das coisas que eu mais me orgulho em fazer. Eu sinto a satisfação imensa em poder recebê-los e tentar fazer da melhor maneira e explicar para ajudar outros brasileiros e portugueses e pessoas que, como nós, um dia chegaram aqui sem saber nada, nem para que lado era a região transmontana, o nosso amigo Humberto, e hoje se conseguem até ajudar outras pessoas, né? Isso para mim é muito importante, essa missão social que nós temos além dos negócios, né? Eu gosto de falar que a gente tem um papel que, antes de fazer negócio, ser informativo. Nós temos o know-how de algumas áreas de negócio. Se eu não puder ser informativo, meu papel já é fraco. Então, antes de qualquer coisa, a gente primeiro é informativo. Se fizer sentido e as pessoas acharem que nós podemos os representar nesse momento tão importante, vai ser um orgulho de trabalhar com essas pessoas. Sim. E o nosso muito obrigado por você nos compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar os nossos cortes, suas perguntas, suas sugestões e as sugestões também dos novos convidados, não, velho? Falta uma coisa, né? Eu acho que aquela hashtag Zezé no podcast, ela já foi um sucesso e Ela foi um sucesso. precisamos pôr essa equação em breve, hein, Se João? ele é o convidado, eu acredito que poderia ser o último convidado do ano. Talvez, Fechar né? Para fechar o Vamos ver se a gente consegue. Pessoal, obrigado aí pela
por valorizar esse trabalho que a gente vem fazendo, pelo conteúdo que vocês têm sugerido para nós colocar, né, pra gente tentar aqui, passar um pouco de informação. E precisou de seguros, precisou de uma consultoria, seja para entender mais, seja para fazer ou não, a Amanda está aqui para ajudar, fora a nossa equipe no Porto também, estamos aqui para colaborar. E conforme nós nos comprometemos, toda semana nós vamos colocar um material ali na questão de seguros para você Sim. ficar mais ciente daquilo que você precisa e poder, quem sabe, estar aqui mais uma vez para falar sobre seguros e as novas perguntas que virão. Só um detalhe, nós semana passada tivemos uma situação de um cliente de crédito à habitação, que nós, só de mudar a operação de uma seguradora para outra, foram quase 21 euros por mês. 21 euros por mês, estamos falando 250 euros ano, estamos falando em 10 anos, 2.500 euros, a operação gerou uma economia para esse cliente de 7.200 e poucos euros ao longo do período de crédito dele, só essa pequena deixa. Olha a dica de ouro no final, não esperava por essa dica, o Humberto sempre 21 euros não é dinheiro e muito, e pode ser muito dinheiro. sim, voltou 21 euros é um jantar num belo restaurante aqui em Braga, Todos os meses, né, todos os meses, todos os meses, por 35 anos. pois. Então, Considerável. muito obrigado, agora vamos nos despedir de vez. Até logo, Te espero pessoal. no próximo episódio, estaremos aqui esperando por vocês. Adeus. Até logo.